Meu Deus. Não saia pra... Fala galera, está começando mais um BIMcast, seu podcast de BIM e tecnologia. Aqui comigo meus amigos, parceiros e sócios. Fala Marlinho, na escuta? Opa, tranquilo? Sabe ainda como fazer um BIMcast? Rapaz, tem um tempinho já, pegamos umas férias, né? Nossa! Teve uns caras que casaram, teve uns caras que sumiram do mapa. E vamos ver se a gente ficam dois acerta meses na de volta aí. férias. É sobre isso. E aí, Perdiga, na escuta? Na escuta, feliz ano novo pra todo mundo aí, feliz Natal, muitas festas. No carnaval, Já estamos aqui, os desfiles da escola de samba, já dá pra sair aqui. Se aumentar um pouquinho o som aqui, dá pra ouvir o ensaio da escola de samba aqui. É sobre isso. E aí, Rodrigão, tranquilidade? Tranquilidade, na felicidade aqui. Casou, né, Casou, Rodrigão? né? Agora é só emendar os bonecos, né, Rodrigão? É só Agora? emendar os bonecos agora. Casou. Vai que vem trigêmeos, hein? Nossa, que Nossa. da hora. Cê é Aqui louco. Nossa. pra quem não Ó, tá escutando aqui. aí, né? Minha esposa tem irmãs trigêmeas. Então, Se não vier trigêmeos ou gêmeos, pelo menos o digital dá pra fazer, né? Digital dá pra fazer. Ai, Deus, Jesus. Não dá pra só ser tem pior. que treinar, tem que treinar. Pessimis tá aí. Bom, hoje nós vamos fazer a nossa segunda parte, né? Nós vamos fazer o parte 2 famílias, correto, Marlinho? Correto, meu jovem. Por onde que a gente pode começar a falar? Vamos falar de parâmetro, vamos falar de configuração, aplicação, Eu acho que a gente ganho. deveria começar falando sobre a Abengi, que é a nossa empresa de projetos e modelagens em BIM. Trabalhamos com projetos elétricos, hidráulicos, sistemas, combate a incêndio, SPDA, além de templates, famílias e gestão BIM. A novidade agora para 2023, tá bom? Então, se você tem alguma demanda, né, se você pretende contratar os nossos serviços, só entrar em contato com a gente aí nos links da descrição. E, além disso, a gente também tem cursos de BIM para você que é um profissional ou alguma empresa que queira implementar o BIM na sua empresa. Temos os nossos cursos, também os links vão estar aí na descrição. É só verificar lá e, se tiver qualquer dúvida, entre em contato com a gente, beleza? Beleza, É isso show. aí. Bom, galera, então vamos agora para a nossa segunda parte. Eu estava falando sobre famílias que tornam o nosso trabalho mais didático, mais Otimizado. suave. Hã? Mais otimizado. Otimiza o nosso tempo. Na hidráulica, Rodrigão, que você tanto conhece, que você conhece tão bem, famílias que te remetem, você fala, pô, essa família ficou otimizada e deu um grande ganho para nós, assim. Cara, teve uma família aí muito boa, que é Ó, do... o Marlinho agora vai até... Cadê meu óculos de sol? Peraí. Vou colocar uma Família raiva. Fazer boa aí, escorregão agora. que é o prolongador da caixa sifonada, cara. Respeita. Nossa. Só você colocar a caixinha sifonada lá, você conseguir levar a tampinha ali, né, a grelhinha da caixa sifonada ali em cima, né, nivelar com o seu piso muito Ele subiu o prolongador facilitadamente, junto? né? Ele sobe o prolongador junto com a tampinha, cara. Cara, Só isso você fazer um cortezinho ali surreal. Isso é e surreal. tá surreal. Porque assim, é o filé do boi, justamente aqui, ó, babena. Porque assim, é algo simples, né? Que a gente vê, né? A gente tá falando aqui, parece ser algo muito simples, né? Mas se você vê em qualquer empresa, né? Qualquer família que você pega externa, isso é muito raro. Esse Quase detalhe, não esse detalhe é raro. existe. É raro porque a gente tem. Esse Eu detalhe é digo raro. é raro porque não é que não existe, é porque existe porque a gente tem. Né? Porque o nosso departamento BIM aí, nosso É Marlon, bom, é bom, é o bom. Marlon é bom, né? E a gente também, né? Que dá ideia, né? Tenta, instiga a curiosidade dele, né? Para ele fazer novas otimizações, né? É bom também. O legal E dessas desafia, né? famílias... Desafia o cara, fala assim, meu,
Duvido Duvido. você fazer uma família assim, que eu preciso disso aqui. Duvido, cara. Quantas vezes cheguei pro Mano, Rodrigão? você Tá não é bom, homem. Aí você duvido. solta aquela, você não é homem Você não é pra homem. fazer uma família dessa. Você não é homem pra fazer uma família dessa. Aí o cara fica como? O cara fica atacado, né, mano? Atacado, o cara fica Fere a louco. honra. Ó, o legal dessa família também é que a gente pode quantificar o conjunto da caixa sifonada, tanto quanto as peças individualmente. Se o cara quiser quantificar as grelhas, os prolongadores, né, o anti-espuma do ralo, também dá para fazer. Então é bacana, essas famílias são interessantes porque agilizam a utilização no dia a dia dos projetos, permite ter um nível de informação bom, né, que você consegue saber, qualquer pessoa que pega um IFC aí consegue saber do que se trata, né, além do formato, a informação que tem nela, e também a parte de quantificação, é possível quantificar detalhadamente aí o elemento. Não, cara. E o mais importante, né? Essa otimização do trabalho, né? Porque assim, no dia a dia, né? O quanto de tempo que a gente perde tentando resolver, né, em modelo algum problema que a família tenha, né, pré-existente, tentando meio que dar umas gambiarra, né, para poder funcionar ali, né, para poder colocar ela. Então, otimizar esses tipos de famílias que a gente usa realmente no dia a dia, né? Tipo, numa obra, né? Numa edificação tem trocentas caixas sifonadas, né? Então, assim, trocentas caixas sifonadas que você vai colocar, né? Então, você otimizar uma família desse tipo é você reduzir o tempo de modelagem e com isso, né? Quem tem empresa, né? Quem trabalha também profissional liberal, aumenta o seu lucro, né? Porque você diminui o tempo que você tem ali para desprender ali naquele modelo. Né? E assim, além dessas, a gente vai citar outras, mas assim, são pequenas economias de tempo que somadas, você ganha um baita tempo no final das contas, entende? Então, cada famíliazinha dessa, pô, o cara às vezes ganha, sei lá, segundos assim ao colocar uma família, cada uma delas. E tantas outras famílias que tem também com um certo nível que permitem uma agilidade maior, né, na hora da inserção. E somadas essas automações, a gente consegue ganhar um tempo considerável aí nos trabalhos. Sim. Perfeito. E pode falar, que depois eu dou um exemplo. Tem outras famílias, né, que tem, eu ia já mudar de família já, né? Que é, tipo, por exemplo, o registros, né? Em alguns lugares você precisa colocar o nipple, né? Você precisa colocar uma luva ali, né? Então, assim, você já colocar uns adaptadores ou uniões, enfim, você já colocar a família, né, do registro, já tendo essas famílias, como é que fala? Agregadas? Aninhadas, né? Uhum. Você já colocando e ter até uns parâmetros, porque nem todo projeto você vai ter que colocar união, né, no seu registro, e você tem um parâmetro de só ticar ali, ó, é com união ou sem união, sabe? Tipo, você divisibilidade, né, onde você coloca ou retira aquelas famílias alinhadas, é interessante pra caramba, porque hoje antigamente, né, você colocava a família e tinha que colocar as pecinhas individualmente, né? Então imagina você colocar individualmente aí várias pecinhas, né? E isso é um ganho Então, considerável, né? Porque é um ganho super considerável. O BIM é uma obra digital, né? Então a gente colocaria manualmente um adaptador uma união, o NIPO, o adaptador, o registro, do a mesma coisa, muitas vezes, né? Ou então o adaptador, registro adaptador. E você faz um conjunto, você vai lá, seleciona o acessório, clica e já coloca tudo de uma vez, né? Então, tudo de uma vez, tudo quantificável individualmente, com as informações, etc. Então, é mais um ganho que a gente traz aí também. Sim, a gente tá falando aqui muito de hidráulica, mas com certeza na elétrica aí tem algumas famílias bem interessantes, né, Elias? Eu ia comentar agora há pouco aí, por exemplo, que assim, às vezes a gente tem muito, como eu posso dizer, modelo de elétrica versus a realidade de projeto, né? Ocorre que é comum a gente ter o luminotécnico a parte da elétrica, a gente sendo somente o responsável pela alimentação desse luminotécnico. Então ele não parte da gente, os modelos da luminária não partem da gente. Então, normalmente, o que a gente precisa deixar? Um ponto. E o que é esse ponto? Geralmente é uma caixinha com tampa cega ou um conduletezinho lá. Beleza. Só que às vezes esse elemento ele precisa estar com a simbologia. Uma simbologia que se associa com a que está no luminotécnico, que precisa estar na nossa planta também.
muitas vezes, qual que é a forma mais eficiente que a gente tem? A gente tem lá uma caixinha cega que tem 3 parâmetros, 4 parâmetros diferentes de tipo de visibilidade, para ver uma simbologia, para ver outra, para ver outra. Então, o que acontece? Eu consigo trabalhar em cima de uma mesma família vários tipos de visibilidade de simbologias diferentes e assim aplicar aquela mesma família a N situações. Porque, em geral, ali é só um ponto elétrico que precisa ter uma simbologia associada. Isso também facilita muito para a gente no trâmite. E eu consigo selecionar várias delas e colocar o mesmo tipo de simbologia que eu quero. Ah, nessa parede aqui, todas essas é essa simbologia aqui. Nessa parede aqui, todas essas são essa simbologia. Porque, no final, é um ponto só, é uma caixinha ali 4x2, com a tampa cega certinho, para quando for feita a instalação. Porque normalmente a luminária, o modelo, não fica associado no modelo de elétrica. É bem legal essas praticidades. Ah, uma outra bacana também, ó. A gente tem, na prática, era para ser assim. É sempre assim? Não necessariamente. Mas, em geral, a gente tem as saídas de perfilados e eletrocalhas para eletrodutos. O correto é a gente ter uma saída lá, tudo oficial, que faz esse processo. Sabemos que nem todas as instalações respeitam isso da forma mais correta possível. Porém, modelamos pensando nisso, né? Então, quando modelamos, existe uma família de saída de perfilado que a gente seleciona ela. Na hora que a gente clica ela sobre uma bandeja, sobre um perfilado, ela já sai automaticamente interligada junto a esse perfilado, essa bandeja, e já permite você fazer a configuração de saída do seu eletroduto e podendo ajustar qual que é o diâmetro que seja que você quer sair com ela, e assim oficialmente ela também se maximizar para esse tamanho necessário caso você esteja querendo aumentar ele. Então são algumas pequenas coisas que dentro do nosso dia a dia torna muito mais eficiente, né? Tem algumas coisas que já vem do Revit também que é bacana de otimização do processo, que você passa por um eletroduto sobre um outro, ele criar uma cruzeta ali. São coisas que ele já vai entendendo e ele já vai fazendo o processo acontecer. Mas é interessante quando a gente passa para o próximo nível, que é otimizar o que já vem pro nosso entendimento e para nossa como um facilitador. Sempre tem alguma coisinha, né, que a gente pode otimizar, né, que a gente pode fazer alguma coisa, né? Alguma simplificação. E a gente tá falando aqui de família, mas também tem alguns plugins aí que agiliza muito esse processo, né? Porque, por exemplo, a gente dentro das famílias a gente tem parâmetros, certo? Esses parâmetros podem ser compartilhados, podem ser parâmetros daquela família em questão. Mas hoje eu tive uma situação que eu precisava usar um parâmetro que estava associado numa planilha. Esse parâmetro era um parâmetro compartilhado lá. A gente não tinha o TXT desse parâmetro compartilhado. E eu tinha uma família que não estava saindo nessa tabela. Ela ficava com o nome inexistente naquela tabela. Só uma observação, a equipe BIM lá não é a nossa, não é a minha, tá? Por isso que tava esse problema lá, viu? Só para informar. Aí, o que ocorre? Ocorre que sem saber onde está esse TXT, eu não consigo puxar esse parâmetro. Não pelas configurações padrões do Revit. Porém, existe um plugin que permite você transferir um parâmetro compartilhado de uma família para outra, mesmo você não dispondo mais do TXT. E assim, essa tabela que está configurada com aquele parâmetro compartilhado reconhecer o parâmetro que você transferiu para outra família. Tem então, só um cuidado aí que é o seguinte. Salvadores de vidas. Só tem um cuidado, né? Quando você adota, a gente tem muitas produtoras de plugins, né? Empresas que fazem plugins disponibilizam para download gratuito ou pago lá na loja da Autodesk. É muito bom você lembrar isso. Então, é importante destacar o seguinte: muitas vezes você usa um plugin que determinada demanda ele atende à sua necessidade. Só que aí muitas vezes o Revit sobe uma versão e o plugin não acompanha. Então, você vai subir a versão do Revit e não vai ter mais aquele plugin. Então, tentar usar o que é oficial da fabricante, da fornecedora do software, no caso a Autodesk, é sempre o ideal. Então, por exemplo... procurar lá, ver lá embaixo no site do fabricante daquele plugin, se ele é um licenciado da Autodesk, se ele tem todo algo assim, você consegue acessar o site para entender a procedência daquilo, de onde vem aquele plugin, se tem um nível de confiabilidade em que você
né, ali pode confiar naquela empresa, naquele plugin, porque se sobe de versão o Revit, você vai subir, senão quando não tem mais o plugin, muitas vezes o cara não atualiza o plugin, entendeu? Então, é interessante a gente tentar usar plugins oficiais ou plugins que, pô, isso aqui eu vou confiar, é um plugin que tem procedência e tudo mais, já conheço, etc, né? Então, só tomar cuidado um pouco com isso, porque você pode dar um passo à frente com o plugin, depois tem que retroceder, porque o plugin não atende mais, né, a versão do Revit. Só esse detalhe. E plugins nativos do Revit, facilmente assim a gente cita dois, né? O BIM Interoperability Tools, que é um conjunto de ferramentas, que ali você consegue manipular parâmetros e preencher automaticamente diversos parâmetros, por exemplo, análise de modelo e tudo mais. E tem um plugin que agora, ele existia como um software à parte, agora ele é só incorporado no Revit, no Civil 3D, por exemplo, que é o Dynamo, para fazer automações, né? 2 exemplos de plugins que você pode usar sem receio, porque fazem parte do próprio software, né? São ferramentas da fornecedora. E aí eu queria comentar também o DieRoots, porque ele é licenciado, né, da Autodesk. Não é propriamente da Autodesk, mas é licenciado da Autodesk, tem todas as autorizações. Estamos recebendo para citar os caras? Não, mas a gente vai citar. Mas a gente cita porque é bom. Quando o negócio é bom, tem que dar um voto de confiança, tem que dar aquela valorizada, porque os caras fizeram um bom trabalho ali e, pô, quebram a mão na roda gigante para gerar Tem bastante aplicações interessantes. Nossa! Para quem gerou DWG e PDF do Revit a partir do Revit, pega um ProSheets da DieRoots, cara, acabou. Você se assusta, você fala assim, não, eu não quero mais, eu só vou fazer isso, sabe? Agora. Tipo, que assim, nem aquele ó, cara, puta, eu tenho umas plantas para. Deixa que eu gero aqui. Deixa que eu gero aqui. E assim, tem outro negócio, né? Hoje, a versão. Eu acho que até o update que tem na 22, como na 2023, já tem o duplicate de folhas. Porque antes o Revit não deixava duplicar folha. E por esse plugin você já consegue duplicar folha e tudo mais. No Revit 23 você já consegue duplicar folha, então, fazer um esquema melhor, tá? Tem uma versão do 22 que já também faz isso, tá? Tem uma versão do 22 que também já roda isso. Eu achava que na 22 não tinha, né? Mas teve um update de fevereiro fevereiro do ano passado que já permitiu. No 23 aparece o ícone do lado no Project Browser, o ícone mostrando se aquela vista está na folha ou não. Para você já identificar, né, as vistas que estão presentes, estão documentadas, as que não estão nas folhas. Então, tem um indicador do ladinho. Isso é bacana. Isso é muito, muito, muito vantajoso, muito útil. E agora também já dá para fazer a geração de várias folhas direto pelo Revit e tal, naquele processo, já sem precisar ter um leitor de PDF ou algo do tipo, né? Então, assim, hoje, o cara que tá chegando em 2023 olha o DieRoots e fala, legal, mas eu consigo aqui me tocar. Mas ainda prefiro o DieRoots, fique registrado. Mas pra quem é da época do 18, do 19, você tá maluco. Quem mexeu no Revit 16, 17... Eu fiz no 16. Nossa, eu sou da época do 16. Meu 16, Deus. Cara. Terra de ninguém aquilo lá. Era tudo mato. Pra ter uma ideia, assim, eu só vou explicar. Pra ter uma ideia, no Revit você emitia as plantas da DWG e PDF. Beleza, extraía todas as plantas, né, da DWG em separado, né? Primeiro DWG, depois PDF. E o nome das folhas não saía o nome da folha. Ela saía tipo o caminho da pasta junto com o nome da folha. Tinha que ficar renomeando. Né? E aí você depois, né, que você emitiu, tinha que vir, né, no Windows Explorer, dando F2 e apagando o que não era necessário. Assim, em um projeto onde tem 10 folhas, né, 15 folhas, beleza. Agora, quando você pega um projeto que tem 150 folhas, tipo um e tem shopping, que tipo, né, renomear, e tem que renomear DWG e PDF somando 300 folhas, 300 arquivos, aí você já começa a entender que tipo, você passa o dia emitindo folhas. O pessoal fazia... De manhã e à tarde. O pessoal criava umas rotinas, né, para fazer isso, né? Umas rotinas no próprio computador, né? Eles faziam tipo um CMDs lá muito louco que tipo conseguia fazer, otimizava, né, um pouco esse trabalho, né? Mas não era nativo do Revit. Hoje em dia com o DieRoots você só seleciona as folhas,
ó, eu quero que saia com esse nome aqui e põe para rodar. Ele já emite PDF, DWG, tudo que você quiser, ao mesmo tempo, demora um pouquinho, dependendo do projeto, mas, pô, demora 1, 2 horas, né? E ele Para tem quem uma. passar o dia inteiro, 10 horas emitindo folha, 1 a 2 horas não é nada. Quando eu gero vistas, né? Eu geralmente chego para configurar os modelos de elétrica lá, né? Eu deixo as vistas separadas de cada um, né? Para que cada um mexa na sua vista. Cara, eu entro no Daihuts, não tem nada. Eu saio do Daihuts, tá todas as vistas de cada um, com o nome de cada um, dentro da organização que cada um precisa estar. Com todas as suas vistas, e depois eu faço o mesmo processo nos cortes. É insano, é insano. É insano. Tanto que quando É assim. eu dou aplicar, ele passa um tempinho ali para gerar Nossa. tudo que precisa gerar. E é só esse tempinho aí e acabou seus trabalhos, né? Seus problemas da sua vida. Acabou. Mas É só modelar. isso, né? Só alegria. A gente mudou um pouco de assunto, né? A gente tava falando um pouco de plugin, né? Fazer um merchan gratuito do Ardai Roots aí. Mas o Depois você Dynamo, corta essa parte aí, Paga ó. nós. Pede pra edição cortar essa parte aí, porque não adianta. que, né, quando é bom tem que fazer propaganda mesmo. Faz, a gente faz gratuito. Mas se Dessa quiser vez. pagar nós, a gente Faz também. tá aberto. Faz mais ainda. Faz mais. Mas aí, por exemplo, o Dynamo, né, que o Marlon citou aí, né, ele tá otimizando muitas famílias nossas aqui na Bend também, né, principalmente na parte de furos, né. Para quem faz markup de instalações, né, vai emitir markup, você tem um sistema, né, que você é meio complicado no CAD você fazer o markup, né? Gera muito cálculo, você tem que calcular as inclinações, a altura que o furo vai, qual a altura da laje mais a viga, não sei o que, aí você acha a altura daquele furo. No Revit, né, a gente achou algumas soluções, a gente tem uma família de furo, né, que a gente só põe lá a família, onde tem que ter o furo com as dimensões corretas, e hoje o Marlon, ele com o Dynamo, consegue ter uma rotina onde ele já identifica ali a altura do furo, né? É muito interessante porque isso realmente eu nunca vi, né? Em nenhuma empresa que eu já passei, eu nunca vi. Então, ter isso a partir de agora, para mim, é importantíssimo, né? Quer dizer que o Dynamo ele vai otimizar cada vez mais as nossas famílias, os nossos processos de trabalho aqui, né? Porque eu já fiz um markup à mão e é muito difícil. E hoje você só clicar um botão e a altura ali já sair, né, automaticamente, sem ter que você fazer um corte ou uma vista 3D para ver realmente qual altura cotar, né, e colocar lá na descrição. Cara, Insano, né? preencher isso automaticamente para mim é insano. É muito lindo isso. Nós temos duas rotinas, né? Ridículo. Chega a ser ridículo. A gente tem duas rotinas, né, de furação, né? Tem uma que serve para a gente ignorar esses clashes depois que a gente identifica, né? Nós temos o fluxo de compatibilização, e nesse fluxo de compatibilização tem que ignorar os clashes que envolvem furações, né? Porque a furação a gente não vai identificar como clash, para isso a gente desenvolve uma rotina que automaticamente identifica uma furação, tica um parâmetro lá no tubo, e o clash ignora isso lá no Navisworks, ele consegue ignorar esse clash identificado. E além dessa rotina que o Rodrigo comentou, né? São duas rotinas aí que a gente trouxe para automatizar. E, cara, assim, é uma tendência. Quando o pessoal fala, quem não tem a vivência, né? Ah, não, vamos fazer em BIM que o BIM é mais rápido. O BIM é mais rápido quando você completa todo o processo de configuração e implementação que você tem, você passa a automatizar diversas atividades, né? Aí você começa a apertar botão para fazer as coisas, aí beleza, ele vai se tornar um pouco mais rápido e mais eficiente, obviamente, né? Até lá, não é mais rápido, mas é que o pessoal vende o BIM lá, já pulando para a última parte, né? O pessoal assiste um vídeo, ó, o BIM você consegue fazer isso, para, o cara já fala, não, o BIM é isso, tá, vamos fazer. Mas não é bem assim que funciona, né? Então a gente busca aí diversas formas de automatizar as atividades aí para poder ganhar esse tempo e equivaler, né, nosso time com o que o mercado exige, né? Infelizmente o mercado brasileiro não entendeu ainda que o projeto BIM demora mais para ser feito. Porque é aquela coisa, né? Porque é que é invertido, né?
São relações invertidas, né? No CAD, você é mais rápido para executar, mas o pós daquilo, né? Tipo, extrair informações daquilo é mais demorado, né? Tipo, Muito mais. fazer lista de material, fazer compatibilizações, né? Enfim, é muito mais demorado. Então, para você fazer, é rápido, mas o pós, né? É muito mais demorado. Agora, no BIM, não. Para você fazer, é demorado, né? Você tem que modelar tudo, Isso. né? Tipo, como realmente vai estar na sua obra. Mas o pós é muito mais rápido, entendeu? Porque já tá tudo ali, é você só apertar botões, sabe? É que Tipo, o cara consegue fazer o cinco quê? botõezinhos ali, extrai Isso. tudo, né? É. O que o cara consegue fazer é identificar padrões de modelagem e buscar automatizar esses padrões, né? Existem ferramentas que fazem isso. O próprio Isso. Dynamo ali dá para fazer via Python com as ferramentas nativas. Tá meio complicado, mas é possível, né, automatizar a modelagem. Mas mesmo assim, realmente, hoje a gente tem a modelagem manual, né? Tem que fazer, tem que tudo. Mas é nisso que a gente tem que desprender tempo, né? Porque assim, o Revit Exatamente. ele já faz esse pós muito bem feito. O problema está nesse início, né, que é demorado. Então, se a gente começa a otimizar cada vez mais esse início que é demorado, só tende a melhorar. O período do seu projeto só vai encurtando. O Revit tem a ferramenta de caminhamento de tubo, né? Modela unifilar o caminho para um estudo, por exemplo, um projeto preliminar, né? E depois você consegue converter aquilo em tubulação, por exemplo, né? É uma forma nativa de automatizar algo que você já tinha feito estudo, você transforma aquilo em algo modelado e já fica feito aquela parte, né? As redes principais, sei lá, a parte enterrada, ó, as redes principais, vamos dizer que daria para ter um nível de automação legal. Interessante. Show de bola, galera. Show de bola. Top. Bom, Tem uma família de reservatório, né, modular também, que a gente queria comentar. A gente usa o Array nela, que é uma função, uma ferramenta que o pessoal conhece, quem está no CAD conhece, quem está no Revit também, quem faz família em Revit conhece. E reservatório modular, o cara compra as placas, diversas placas assim, né, e monta o reservatório de acordo com a dimensão necessária, né. A gente conseguiu desenvolver uma família legal, que você consegue determinar quantas placas tem, nos dois sentidos, em X e Y, e o tamanho de cada placa. Ele monta aí para a gente reservatório, você consegue, ele consegue calcular o volume de água automaticamente, conforme você muda o nível, enfim, tá bem bacana também. bem bacana. Isso ajudou bastante em um projeto nosso, né? Porque geralmente o projetos que a gente recebe para modelar não vem assim com a gama, né, de informações necessárias, né? Então, só com aquele pouquinho de informações que a gente tinha do reservatório, a gente conseguiu extrair várias informações, né? Sem que não estava no projeto CAD, mas que com aquilo a gente conseguia montar o reservatório e extrair todas as informações que a gente precisava para mandar lá para o cliente, né? Então foi bem interessante mesmo essa família, ajudou bastante, né? E é um exemplo claro de otimizações de famílias, né? Uma otimização de forma nativa, só com parâmetros dá para fazer muita coisa já, né, nas famílias. Fazer muita coisa, justamente. E tem alguma dificuldade para essa produção dessas famílias, Marlon? De famílias detalhadas, né? Tipo, quais são assim as dificuldades que você encontra, assim? Eu gosto de dizer que o Revit permite uma customização praticamente completa em relação ao modelo, às famílias, né, aos projetos no contexto geral. Assim, você tem total liberdade para trabalhar com informações, né, o Revit permite que você trabalhe amplamente com a gestão das informações do projeto. E a modelagem das famílias também você tem bastante ferramentas, né, para trabalhar. O que dificulta às vezes é você pega um elemento para produzir uma válvula, uma válvula de gaveta daquelas industriais, por exemplo, né, que tem vários formatos irregulares na geometria, com um parafuso. Parafuso não é nem o problema principal, mas os formatos irregulares da geometria que dificultam, né, essa modelagem. Então, alguns elementos têm alguns formatos que dificultam a gente de conseguir chegar numa situação semelhante, né? Por isso que muitas vezes o pessoal costuma
buscar uma família equivalente na internet, pega aquela família para usar, tal, família de algum fabricante por aí que seja equivalente, né? O mais importante é que ela tenha o dimensional adequado, né, para aquele elemento, mas de acordo com o que foi especificado. Mas existe uma dificuldade principalmente ou somente na hora de criar a geometria, que se ela for muito irregular, às vezes o cara precisa ter bastante prática, né, para conseguir chegar num produto legal ali. Entendi. Me tira uma dúvida. Até que veio aqui agora. Tem como a gente, por exemplo, né, a Autodesk ela tem outras plataformas para criar, por exemplo, elementos mecânicos, né? Como é que tem o Inventor? Enfim, tem como pegar famílias dessas, criar lá e trazer, por exemplo, o Revit e transformar aquilo numa família? Sim. Pelo menos a geometria dela? Sim, existem fluxos, né? Tem muitas famílias de Revit que são formatos irregulares, você pega, ela está no formato DWG, por exemplo. DWG 3D, ela vem como DWG, você não consegue parametrizar a geometria, mas você consegue trabalhar com ela, né? Minimamente ali para ter uma família mais detalhada e inserir informações via parâmetros. É possível criar elementos no Inventor, no SolidWorks e fazer exportação para o Revit. Algumas limitações existem, às vezes você consegue só jogar no modelo e não como uma família RFA, por exemplo, né? Mas existem fluxos para sim reutilizar esses elementos e é interessante, tem muitas empresas que utilizam esses fluxos, empresas aí grandes no mercado. Sim, imagino, porque assim, eu imagino isso, né? Por exemplo, alguma empresa que trabalha com mecânicas, né? Enfim, com projetos industriais, que eles fabricam muitas coisas no SolidWorks, né? E aí, quando você vai para um Revit, talvez, né, para pegar aquele equipamento e levar para o Revit para utilizar em algum tipo de projeto, você tem essa capacidade de fazer, né? Isso. Então, ou seja, você pode fazer a família em outro lugar, né, a geometria, né, e consegue esse jogo, né, levar de um software para o outro para ser utilizado. Beleza. E para a parte de fabricação de equipamentos ou até mesmo a montagem deles, você fazer o projeto do equipamento, ou a modelagem do detalhamento dele num software específico é melhor, porque lá você consegue explodir com facilidade, você consegue quantificar peça por peça de uma forma muito mais tranquila, com recursos nativos. Por exemplo, no Revit ia ter que modelar tudo alinhado, sabe? Porquinha, parafuso, para você chegar num nível de detalhe mais assertivo, e isso gera overmodeling, né? Muito detalhe no modelo fica pesado, fica ruim de Muito trabalhar pesado. E tudo mais. Então tem o limite. A família tem variações de tipo. Isso, então tem o limite e dentro disso a gente busca enriquecer com informações ela, né, para deixá-la mais próxima da realidade. Legal. E eu acho que um outro ponto, né, que a gente separou aqui para esse Beamcast foi comentar sobre o aumento, né, de categorias de infra que o Revit tem acrescentado, né, ao longo dos anos, né? Uhum. O Revit, sim, eu observando de fora, me parece que a ideia do Autodesk é transformar o Revit num software que você consegue fazer projetos dos mais variados segmentos. Por quê? O Revit tem ganho nos últimos anos ferramentas para estrutura metálica. Hoje você consegue fazer uma modelagem detalhada de estrutura metálica, com conexões, parafusos, e isso você consegue customizar também. E a documentação em Revit é aquela coisa que a gente sabe, você consegue fazer coisas bem interessantes para detalhar os projetos na documentação, né, na hora de gerar as pranchas, as folhas. Então a gente consegue já a arquitetura, a parte de MEP, as instalações, a gente consegue estrutura de concreto. Hoje já tem recurso no Revit para fazer pré-fabricado, por exemplo, para mandar para a fábrica. Tem metálica, né? E recentemente a Autodesk tem acrescentado algumas categorias de infraestrutura. Infraestrutura, existe o Civil 3D, né, para fazer projetos de pavimentação, de estrada, ponte. Tem o InfraWorks para fazer estudo de viabilidade, alguns estudos aí para esses equipamentos, para esses ativos, né? E além de estradas, também a parte de drenagem, toda tubulação enterrada e tudo mais, isso usa muito o Civil 3D, né? Só que o Civil 3D é um software um pouco mais complicado de lidar, de trabalhar com ele, né? É um software que, se não fosse a opção de você usar o Property Set, que são para inserir informações, não seria um software BIM, vamos dizer, né? Seria um software CAD com um modelo 3D. Então, você consegue inserir informações, ele tem recursos para modelagem, alguns são até interessantes, mas dentro disso, nada comparado à facilidade que tem no Revit, entende? Para modelar. Uhum.
Assim, pode ser que a longo prazo o Revit se transforme num software para fazer projeto de infraestrutura também no futuro. Até porque é uma demanda emergente, o Brasil vai ter muito investimento nesse sentido, o Autodesk está explorando isso inteligentemente, e pode ser que o Revit passe a atender. Já existem categorias, está bem embrionário, mas existem, né? E aí... Mas você acha que, por exemplo, o Revit hoje é tipo dentro de um software só, né? Tipo, Isso. tem várias categorias, arquitetura, estrutura, metálica, enfim. É dentro de um software só. Tem alguns outros softwares, né, que eu já vi, né? Por exemplo, da CIP, né? Que é de Portugal. Uhum. Eles têm vários softwares, né? Um software só para map, que é o CPK Map. Aí tem um CIP 3D, que é de metálicas. Tem um Tem o de CPCAD, que é estrutura, de de concreto. estruturas. Sabe? Pelo que eu tô vendo, o Revit ele tá tentando englobar tudo em um software só. Assim, o destino ainda... Só que assim, nesses outros, eles têm uma parte de cálculo muito boa. Isso, Entendeu? No Revit, não. No Revit exato. é mais visual, é mais modelagem mesmo, é mais desenho. Tem o Robo. O Robo é o software da Autodesk para analisar estrutura, né, de concreto principalmente. Eu tive a parte de estruturas metálicas da pós, o professor usou o Robot. Ele falou Então, que é bem bacana. o robot está lá e você consegue configurar NBR dentro dele e tudo mais, consegue trabalhar. Tem o Advanced Steel. O Advanced Steel também é um software Autodesk para fazer projeto de estrutura metálica também. Só que é um software, assim, a cara do Advanced Steel e a cara do Civil 3D é uma cara de CAD, você entendeu? Não é uma interface amigável como é do Revit e tal. Assim, particularmente, né, sou mais Revit. Sou mais a cara BIM, vamos dizer, dos softwares, né? Não tanto a cara de CAD, falando de conceito, não software AutoCAD, né? Conceito mesmo, metodologia de trabalho. Mas assim, o Revit, ele tem poucas versões para análise, assim, poucas ferramentas para análise, né? Por exemplo, análise estrutural. Na versão 23, o Revit existem todo elemento de estrutura, ele tem uma linha no meio, que é para fazer análise de carga no Revit, né? No 23 teve algumas melhorias nesse sentido das linhas, você consegue conectar uma na outra, ela faz uma análise de carga e fica vermelho e tudo. Você consegue configurar para fazer algumas análises e dimensionamento, você consegue exibir via tabela alguns resultados de cálculos ou você faz no Dynamo, né? Nativamente ainda não tem ferramentas como tem o Robot, por exemplo, para analisar, né? Mas está caminhando para algo nesse sentido, né? Hoje a gente ainda precisa desenvolver bastante coisa para poder dimensionar, calcular perda de carga, por exemplo, de hidráulica em Revit, né? Ou uma dimensão ideal de um pilar. Mas eu vejo a longo prazo o Revit se tornando um software para desenvolver vários projetos. Caminha por aí, na minha visão, né? Na minha visão. Mas hoje ainda não, né? Sim, Hoje sim. ainda os softwares são mais interessantes que o Revit para determinados projetos, né? Que fique claro aí. Hoje a gente mescla, né? Hoje a TQS é um gente software faz bom o para fazer projeto de estrutura e, pô, software fantástico para estrutura, né? pessoal da AutoQI também, né? Tem desempenhado um trabalho Auto bacana aí é legal, só no tem BIM. algumas fragilidades em relação à parte map, né? Conseguem dimensionar, aplica NBR, é um software feito para aqui no Brasil, né? Então aplica NBR e tudo mais. Só É que a que gente fala só de Autodesk, né, Revit, mas a gente esquece que claro, tem tem outros. outras Só que aí empresas, né, tem alguns que tem problemas aí. plataforma própria, né? Claro, tem alguns problemas no QI Builder, né, que é o software que o pessoal usa para modelagem map no AutoQI. Às vezes você exporta o IFC, vai todo zoado. Então a configuração é um pouco mais trabalhosa, vamos dizer, né, do que no Revit. O Revit tem bastante facilidade com essa configuração. Só tem esses detalhes, porque o BIM a gente tem que pensar em comunicação fluida, né? Então, qualquer cara, qualquer profissional, qualquer lugar do mundo que tiver empresa, o cara pode abrir o modelo, o IFC lá em qualquer software BIM para poder visualizar. E aí precisa estar corretamente exportado e customizado, configurado aí, padrão de informações. Tem bastante coisa no mercado interessante, né? Autodesk é o mais utilizado, mas por isso que a gente foca tanto, mas tem bastante coisa legal. Show, pessoal. Acho que hoje rendeu, hein? A Entendeu? gente deu Rendeu, uma é. expandida, Legal. falando de outras coisas, mas foi bem bacana. Algo mais a acrescentar? Acho que é isso. Então é isso. O merchan ficou já feito junto lá na entrada, né?
O Perdigão não deixou nada pra saída, né? Surpresa, Curte, nada. compartilha, comenta aí e. Cara, ajuda. Ó, tem um botão de se inscrever aí no canto, cara. Dá um inscreve no clique, canal, velho. não É só paga fazer um nada. clique. Já clicou? Já é pra ter Se clicado inscreve. enquanto eu tô falando, ó. Não tem nem o seja membro, né? Não Pra tem, pagar é só. alguma coisa. Ó, Só já inscrever, não. só. Já clicou? Custa clicar no botão, velho? Vou dar 5 segundos pra Aí, ó, clicar. já deu tempo de clicar, tá vendo? Já foi, já. Senhores, valeu. Valeu, Marlinho. Falou? Falou, Rodrigão. Valeu. Valeu, Perdiga. Falou.